Cordiais saudações à comunidade mundial e a paz do Senhor a toda a comunidade cristã. No vídeo de hoje vamos estar mergulhando em um assunto muito debatido e polêmico, o dízimo. Vamos abordar algumas questões que geram dúvidas comuns, como a obrigatoriedade do dízimo, se ele deve ser dado integralmente à igreja ou se pode ser destinado a outras instituições de caridade. Além disso, a preocupação sobre possíveis maldições por não contribuir e onde exatamente o Novo Testamento menciona o dízimo. Vamos explorar o que Jesus disse a respeito desse tema. Ficar até o final do vídeo será valioso não apenas para esclarecer suas próprias dúvidas, mas também para ajudar outros que possam ter questionamentos similares. Antes de iniciarmos, estamos convidando as pessoas a se inscreverem no canal e ativar o sininho para receberem todas as notificações quando novos vídeos forem partilhados. O dízimo é um tópico que desperta debates acalorados e incita diversas dúvidas. É uma oportunidade para abordar não apenas questões comuns, mas também profundas, como a obrigação de contribuir, a destinação do dízimo para a igreja ou para outras instituições de caridade, e até mesmo a crença popular sobre maldições por não ofertar. Além disso, busca-se explorar onde exatamente nas Escrituras do Novo Testamento há menções explícitas sobre o dízimo e como Jesus se posicionou sobre esse tema. O convite para acompanhar até o fim do vídeo não é apenas para dissipar suas próprias dúvidas, mas também para oferecer clareza a outros que possam estar enfrentando questões semelhantes. Antes de adentrar no conteúdo, fazemos-lhe um pedido gentil para que os espectadores se inscrevam no canal, destacando a importância de ativar o sininho para receberem todas as notificações de novos conteúdos que você publicar. Estamos prontos para essa jornada esclarecedora sobre o dízimo? Irmãos, uma vez estive na igreja e ouvi algo intrigante de um pastor. Ele afirmou que quem não contribuísse com o dízimo não alcançaria o céu. Para embasar essa ideia, ele mencionou um trecho do livro de Malaquias, onde o povo de Israel foi acusado de roubar a Deus por não praticar o dízimo. Além disso, ele combinou isso com outra passagem do Novo Testamento sobre ladrões não herdarem o reino de Deus, concluindo que quem não dá o dízimo está roubando. No entanto, isso é uma interpretação fora do contexto original das passagens, o que pode assustar as pessoas que não conhecem bem as Escrituras. É importante ter cautela, pois há muitos líderes religiosos enganosos por aí. Houve também um caso em que uma mulher contou que sua mãe estava doente e precisava urgentemente de um remédio, mas ela não podia usar o dinheiro reservado para o dízimo. Ela acreditava que aquele dinheiro era consagrado ao Senhor e, infelizmente, sua mãe passou muito mal por não poder comprar o remédio. Felizmente, ela foi socorrida a tempo, mas isso evidencia as dificuldades das pessoas em lidar com esse assunto. Já ouvi casos de pastores que diziam que quem não desse o dízimo não era bem-vindo na igreja. Minha avó me contou algo preocupante, um incidente na igreja pentecostal, bastante reconhecida em todo o Brasil. Ela estava triste porque muitas pessoas estavam com dificuldades para juntar dinheiro. Isso me tocou profundamente, então decidi gravar este vídeo para abordar um assunto delicado, o dízimo. O dízimo é uma questão complexa, abordando a avareza de alguns que exploram os fiéis em busca de lucro e também a postura de outros que buscam justificativas para não contribuir. Sua origem remonta a Gênesis, quando Abraão, após uma batalha, encontrou-se com Melquisedeque, a quem decidiu dar o dízimo de suas riquezas. Embora não haja muitos detalhes sobre essa prática na época de Abraão, Moisés, ao escrever Gênesis, não aprofundou a origem dessa ideia, considerando que Melquisedeque não estava diretamente relacionado. O dízimo é um tema que suscita muitas interpretações e abordagens distintas, possui suas raízes no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Nesse contexto, Abraão, após sair vitorioso de uma batalha e retornar com diversas riquezas, encontra Melquisedeque, descrito como um rei e sacerdote. É nesse momento que Abraão toma a decisão de oferecer a 10ª parte de tudo o que conquistou na batalha a Melquisedeque. O ponto interessante é que essa prática do dízimo parece ser comum naquela época, mas Moisés, ao registrar essa passagem em Gênesis, não fornece muitos detalhes sobre a origem ou explicação dessa prática. Melquisedeque, embora abençoando Abraão, não está diretamente vinculado a uma instrução específica sobre o dízimo.
Isso gera debates e interpretações variadas sobre como e por que Abraão escolheu dar uma parte específica de suas riquezas. A interpretação e aplicação do dízimo ao longo dos séculos tem sido uma questão controversa, com diferentes correntes de pensamento dentro das tradições religiosas. Algumas interpretam essa prática como um dever religioso e uma forma de contribuir financeiramente para a obra da Igreja, enquanto outras veem isso de maneira mais flexível, enfatizando a liberdade. A motivação do coração ao dar. No entanto, é crucial entender que, para muitos, o dízimo vai além do aspecto financeiro, representando um princípio de gratidão, generosidade e fé. A forma como é interpretado e praticado varia de acordo com as crenças e ensinamentos de cada comunidade religiosa. O dízimo no Antigo Testamento não era apenas uma obrigação religiosa, mas também funcionava como um imposto para sustentar os levitas, sacerdotes, estrangeiros, órfãos e viúvas. Seu propósito era suprir as necessidades da comunidade e manter a obra do templo. Quando as pessoas deixavam de dar o dízimo, não apenas impediam o sustento dos que cuidavam do templo, mas também interrompiam a obra de Deus. Isso levava a uma falta de orientação espiritual, resultando em dificuldades e problemas para o povo. O trecho de Malaquias mencionado não se trata apenas de uma questão de dízimo, mas sim do contexto histórico e da responsabilidade de cuidar das necessidades da comunidade religiosa na época. Na única ocasião em que Jesus aborda o tema do dízimo no Novo Testamento, ele direciona duras críticas aos líderes religiosos de sua época. Jesus repreende esses líderes por priorizarem a prática do dízimo em detrimento dos valores mais cruciais estabelecidos na lei, tais como justiça, misericórdia e fidelidade. Na única menção de Jesus sobre o dízimo no Novo Testamento, ele confronta os líderes. Esses líderes eram criticados por se concentrarem na prática do dízimo, negligenciando os valores essenciais da fé. É crucial entender o contexto histórico. Jesus, como judeu, estava submetido à lei de Moisés. Ele enfatizou a continuidade da lei, indicando que não veio abolir, mas cumprir os princípios dela. Mesmo durante seu ministério, Jesus ressaltou a importância da lei, mas também destacou a prioridade dos valores éticos e morais sobre práticas rituais. Ao confrontá-los, Jesus evidencia a atenção excessiva desses líderes à contribuição do dízimo, enquanto negligenciam a essência e os princípios fundamentais da fé. É essencial situar essa passagem no contexto histórico. Jesus, inserido na tradição judaica, estava sujeito à lei de Moisés. Ele enfatiza a continuidade e relevância dessa lei, deixando claro que sua missão não consistia em abolir, mas em cumprir os princípios fundamentais nela contidos. Durante seu ministério terreno, Jesus enfatiza a importância da lei, mas simultaneamente realça a prioridade dos valores éticos e morais sobre práticas rituais. Ele busca direcionar o foco para a compreensão dos princípios que sustentam a lei, ao invés de meramente seguir formalidades. Dessa forma, a passagem sobre o dízimo serve não apenas como uma instrução sobre contribuições, mas como um convite para priorizar os valores centrais da fé e da moralidade. Importa frisar a questão da relação entre Jesus e a lei, destacando como ele foi excepcional ao cumprir todos os mandamentos, diferenciando-se dos seres humanos que são propensos ao pecado. Ele destaca a ideia de que o diabo teria tentado levar Jesus ao pecado em um ponto específico da lei para torná-lo pecador como qualquer um de nós, mas Jesus foi a única pessoa a conseguir cumprir integralmente toda a lei, observando até mesmo rituais como a circuncisão ao 8º dia, sendo apresentado na sinagoga, assumindo seu sacerdócio aos 30 anos e seguindo todas as prescrições legais. Há a menção do episódio em que Jesus curou os 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. Esse agradecimento resultou em Jesus instruindo-o a se apresentar ao sacerdote e oferecer um sacrifício de acordo com a ordem de Moisés em Levítico 14. No entanto, o texto aponta que hoje em dia não se espera que alguém que recebe uma cura siga esse mesmo procedimento, sugerindo que não há essa obrigatoriedade na nova aliança inaugurada após a morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia destaca que a nova aliança não teve início no nascimento de Jesus, mas sim após sua morte e ressurreição. Esse momento é descrito como o ponto de transição onde Jesus entregou seu espírito, o véu no templo se rasgou e uma nova era se inaugurou na história da humanidade, encerrando as prescrições da lei.
de Moisés introduzindo o Evangelho da Salvação, baseado na ressurreição de Cristo. Em relação ao dízimo, o texto enfatiza que não se trata mais de uma obrigação como era no Antigo Testamento para ajudar no sustento do tabernáculo ou templo, destacando que não é mais uma realidade. Para a igreja atual, argumenta-se que se fosse uma obrigação fixa, não seria apenas 10%, mas uma média de 23% da renda. No entanto, o texto propõe esclarecer mais detalhes e compartilhar a opinião pessoal do autor sobre como lidar com essa prática na atualidade. Após a ressurreição de Jesus, a questão do dízimo no contexto do Novo Testamento ganha nuances interessantes. Há um debate sobre a prescrição específica de dar exatamente 10% dos ganhos, como era praticado no Antigo Testamento. Em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo destaca a importância de contribuir de acordo com a disposição de cada pessoa, enfatizando que a doação deve ser um ato voluntário e alegre, não uma obrigação imposta por regras estritas. Ele ressalta que Deus aprecia aqueles que doam com alegria e generosidade. A perspectiva apostólica na Nova Aliança é clara: a generosidade deve ser a base do ato de doar, em oposição à ideia de um pagamento obrigatório, como imposto. Um exemplo notável é o gesto de Abraão ao dar o dízimo a Melquisedeque. Abraão não o fez por estar sujeito a uma lei específica, mas como uma expressão espontânea de honra e gratidão a Deus. O verdadeiro cristão é identificado não por seguir um número prescrito, mas pelo seu amor, generosidade, fé e obediência, reconhecendo a soberania de Deus como provedor. Este cristão possui um desejo sincero de contribuir para a obra divina, impulsionado pelo anseio de ver o reino de Deus avançar e alcançar mais pessoas, seja através do evangelismo ou de ações sociais. Paulo também instruiu a igreja de Corinto sobre a prática da contribuição financeira para sustentar a comunidade cristã, como mencionado em 1 Coríntios 16. Ele incentivou cada indivíduo a contribuir de acordo com a sua renda, não estipulando uma porcentagem fixa, mas enfatizando a importância de reservar regularmente uma quantia para apoiar a comunidade de fé, a fim de evitar a necessidade de coletas durante a sua visita. Apesar de muitos se questionarem sobre a prescrição direta dos 10% no Novo Testamento, não existe uma recomendação explícita. A Igreja, ao longo do tempo, incorporou os 10% do Antigo Testamento como uma diretriz sugerida para os cristãos, mas não como uma obrigação rígida e inquestionável. A ênfase está na liberdade e na generosidade do coração ao contribuir para a obra de Deus e para o bem-estar da comunidade cristã. O acto de dar o dízimo é uma prática que vai além do simples ato de contribuir financeiramente para uma igreja ou para a obra de Deus. Para muitos, como você, é um compromisso espiritual que engloba gratidão, reconhecimento e fé na provisão divina. Ao destinar 10% dos ganhos como uma forma de agradecimento a Deus por suas bênçãos, há uma conexão espiritual que se estabelece, uma maneira de demonstrar confiança na provisão divina e uma expressão de gratidão por tudo que foi recebido. No entanto, é compreensível que haja questionamentos ou críticas a respeito dessa prática, já que nem todos compartilham da mesma convicção ou experiência em relação ao dízimo. Para muitos, o ato de contribuir financeiramente para a igreja é visto como uma disciplina espiritual que vai além do aspecto monetário. É uma maneira de manter um compromisso espiritual, de cultivar a generosidade e a confiança em Deus para suprir todas as necessidades. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, não apenas incentivou a generosidade, mas também destacou a importância de que cada pessoa contribua conforme sua própria convicção e capacidade financeira. Ele não via a contribuição como uma obrigação, mas como um ato voluntário, enfatizando a importância de dar com alegria e propósito, sem sentir-se pressionado. A história de Paulo e suas interações com as igrejas primitivas nas suas cartas ressalta a prática da doação na comunidade cristã. O exemplo dos filipenses, que generosamente apoiaram Paulo em suas necessidades, demonstra como a contribuição vai além do aspecto material. Ela fortalece os laços da comunidade e é reconhecida como um ato de amor e cuidado para com o próximo. No âmago, a prática do dízimo e da contribuição para a obra de Deus é uma questão íntima e espiritual. Cada indivíduo deve buscar discernimento e sabedoria ao decidir quanto e como contribuir, sem se deixar influenciar pelo medo ou pela pressão.
O fundamental é que essa contribuição seja feita com um coração grato e generoso, com o intuito de fortalecer a expansão do reino de Deus e o cuidado para com os necessitados, sem esquecer que a atitude generosa não se restringe somente à oferta financeira, mas também se manifesta em gestos de amor e solidariedade. Observem esse trecho bíblico de Filipenses, uma oferta de fragrância suave, aceitável e variável a Deus. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades conforme sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Olhem isso, irmãos. Que bênção! Paulo está muito feliz por receber as ofertas dos irmãos. Ele disse que Deus suprirá as necessidades de cada pessoa, pois elas agradaram a Deus. É importante frisar que dar o dízimo e ofertas não garantem a ausência de dificuldades financeiras. Muitas pessoas me procuram dizendo: Pastor, eu sou um dizimista fiel. Por que ainda enfrento tantas dificuldades financeiras? Precisamos entender que o dízimo não é uma garantia de prosperidade. Devemos ser bons administradores do que recebemos de Deus e nos esforçarmos pelo nosso sustento, pois o dinheiro não cai do céu. Precisamos trabalhar e fazer a nossa parte. Agora, vou responder algumas perguntas comuns que recebo. Um amigo me perguntou: Pastor, eu não dei o dízimo no mês passado. Devo pagar no próximo mês ou neste mês junto com o dízimo atual? Como eu disse no Novo Testamento, a contribuição não é voluntária e não obrigatória. Contribuir financeiramente para a igreja não é meramente uma obrigação, mas sim um ato de generosidade e amor. Ao contrário de uma dívida ser saldada, é uma maneira de demonstrar comprometimento e apoio à comunidade religiosa da qual se faz parte. No contexto bíblico, observamos o exemplo de Paulo, que não estabeleceu obrigações financeiras aos irmãos da igreja, mas elogiou aqueles que voluntariamente contribuíram para ajudar. No Novo Testamento, não há diretrizes rígidas sobre o dízimo, diferentemente do Antigo Testamento. No entanto, é encorajado que os membros da comunidade ajudem na sustentação das atividades da igreja. Isso inclui suportar as despesas básicas, como manutenção do local de culto, pagamento de contas de água, luz e outras necessidades práticas para manter o funcionamento da congregação. Além disso, a contribuição financeira muitas vezes é direcionada para apoiar os líderes religiosos, como o salário do pastor e outros colaboradores que se dedicam à obra religiosa em tempo integral. Isso permite que a igreja continue oferecendo suporte espiritual, realizando atividades, eventos e também auxiliando os necessitados por meio de ações sociais. Por vezes, as igrejas podem ter dificuldades em realizar tais ações por falta de recursos financeiros. Portanto, a contribuição financeira dos membros se torna ainda mais crucial para ampliar o alcance e a eficácia das iniciativas sociais e de apoio à comunidade. Em relação à destinação específica do dízimo, não há uma regra universal sobre se deve ser calculado sobre o bruto ou o líquido. É uma decisão individual, e o importante é contribuir de maneira alegre e voluntária, tendo em mente as necessidades da igreja e a própria situação financeira. Além disso, separar uma parte do dízimo para ajudar pessoas carentes ou outras causas nobres é uma prática louvável, pois reflete a generosidade do coração. A ênfase está na motivação e intenção por trás da contribuição. Por fim, sugere-se priorizar o pagamento de despesas essenciais pessoais e familiares antes de fazer a contribuição à igreja, visando garantir a sustentabilidade financeira individual e, assim, contribuir de forma mais estável para a comunidade religiosa. Esses princípios são uma orientação para cada indivíduo determinar sua forma de contribuição financeira, levando em consideração a alegria em participar da obra religiosa e a responsabilidade de apoiar a comunidade da qual se faz parte. Doar o dízimo pode ser um desafio, e algumas pessoas se preocupam em dar demais e se endividar. Há quem deseje dar menos, economizar mais. No entanto, priorizar a obra de Deus é crucial, é uma demonstração de amor e confiança em Deus, impactando não só espiritualmente, mas também financeiramente. Reflete-se sobre a generosidade dos primeiros discípulos, que deram tudo sem calcular, movidos por um desejo maior de contribuir para algo grandioso. Jesus ensinou que onde está nosso tesouro, ali está nosso coração. Valorizar a obra divina traz felicidade, e acredita-se que Deus suprirá as necessidades daqueles que o honram. Existe uma lei da generosidade na Bíblia: os generosos prosperarão.
O foco é viver o Evangelho com alegria e fazer tudo como se fosse para Deus. Não se deve sentir pressionado, mas se optar por contribuir, faça-o de coração. É importante a transparência na administração dos dízimos, embora a liderança conheça melhor as necessidades. Os membros têm o direito de saber para onde vai o dízimo, mas confiar na igreja é crucial. Separar um valor mensalmente disciplina e permite contribuir regularmente para a obra divina, um investimento com frutos eternos. Compartilhe, pois muitos têm questionamentos sobre o assunto, e é fundamental conhecer o que a palavra de Deus ensina. Deus abençoe e até o próximo vídeo.